Fala galera, hoje é dia de 0 hora. É uma história da DC escrita e desenhada pelo Dan Jurgens no ano de 1994. 0 hora também é conhecida como crise no tempo, ou seja, é mais uma das tantas crises da DC para tentar arrumar a casa. A crise nas Infinitas Terras aconteceu em 1985 e foi a primeira grande crise que reformulou o universo da DC nos quadrinhos. Ela destruiu o multiverso, acabando com as realidades paralelas e mantendo só uma única Terra, a Nova Terra. Mas algumas coisas ainda ficaram meio confusas nas histórias. Personagens de outros universos juntos nessa nova Terra de épocas diferentes. Os mundos se acabaram, mas a linha do tempo ainda estava bastante bagunçada. Então a DC precisava arrumar esse detalhe. Por isso veio a crise no tempo, 0 hora. Mas antes de ir para a história mesmo, se você ainda não é inscrito, se inscreve para me ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like aí porque vídeos de crise são os que mais dão trabalho. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de começar a história, tem alguns personagens que vocês precisam entender melhor quem são. O Monarca é um vilão, um tirano de uma terra distópica no futuro, no ano de 2030. O povo é infeliz com a ditadura dele, e a principal pessoa contra isso é um cientista chamado Matthew Ryder, um estudioso do tempo. O Matthew cria uma forma de voltar no tempo e impedir que o monarca se torne o líder dessa terra, e volta até 1991, onde ele tenta encontrar quem seria a pessoa que vai se tornar o monarca. Mas nessa viagem, o Matthew passa por uma fenda temporal, o que transforma o seu corpo numa forma de energia temporal viva. E quando ele chega no seu destino, ele agora é um ser alterado, chamado Tempus. Nessa época, o monarca surge através de um portal do tempo criado pelo Tempus. Ele entra em combate contra a Liga da Justiça até que o monarca foge, mas ele leva junto a Dawn Granger, que era a heroína chamada Columba na época. Então o seu parceiro Hank Hall, que era o Rapina, segue o monarca e vê a Columba sendo morta por ele. O Rapina fica completamente enfurecido, alterando a natureza pacífica dele, e ele espanca o monarca até a morte. E nesse momento ele descobre que é ele mesmo quem se torna o monarca. Algum tempo depois, o monarca teria absorvido a alma da Columba, absorvendo os seus poderes, e depois, durante um conflito com os Homens Lineares, o monarca roubou os braceletes controladores de tempo do Tempus e absorveu seus poderes, se tornando num ser com poderes cronais, poderes do tempo. A partir daí, ele se autodenomina extemporâneo. Os Homens Lineares são um grupo de seres que viajavam pelo tempo e protegiam o fluxo temporal. Eles vivem num lugar chamado Ponto de Fuga, que fica fora da linha do tempo. Os principais integrantes desse grupo são o Tempus, de 1991, o próprio Matthew Ryder, de um futuro onde o monarca não é um ditador em 2030, então ele não teria se tornado o Tempus. O grupo tem também o Hip Hunter e a Liri Lee. Todas essas pessoas que eu falei bem por cima aqui, você precisa conhecer para entender um pouco melhor sobre a crise no tempo. Outra coisa que você tem que ter em mente é em que época essa saga acontece. Aqui, faz pouco tempo, tinha acontecido várias alterações com os heróis mais famosos da DC. O Superman tinha morrido e voltado. O Batman tinha sido derrotado pelo Bane e substituído pelo Azael, então há pouco tempo também o Bruce Wayne tinha retomado seu posto de Batman. E um dos últimos eventos que aconteceram foi o Crepúsculo Esmeralda, o evento onde o Lanterna Verde Hal Jordan teria se corrompido e matado vários companheiros da tropa dos Lanternas. Matou os Guardiões do Universo e se fundiu com a bateria central de poder em Oa, tendo ressurgido como Parallax. Na sequência, o último guardião vivo, o Ganthet, escolheu o humano Kyle Rayner para se tornar o último dos Lanternas Verdes,
na saga Novo Amanhecer. Zero Hora começa exatamente nesse momento, logo em sequência de Novo Amanhecer. A morte e o retorno do Superman e a queda do morcego tem vídeo aqui no canal, mas a história que eu mais recomendo que vocês tenham visto antes é Crepúsculo Esmeralda, que também tem vídeo e vai ter o link aqui na descrição. A história começa no fim dos tempos, mostrando um ser chamado Senhor do Tempo, onde ele é o único ali, mas de alguma forma ele acaba sendo morto. O Metron, um dos novos deuses, percebe o distúrbio no tempo e começa a procurar ajuda. Ele vai até o Darkseid primeiro, mas ele não acredita que algo esteja acontecendo. Então o Metron parte para a Terra atrás dos heróis. No ponto de fuga, que é a base dos homens lineares, o Matthew Ryder percebe algum distúrbio no cronograma, quando o futuro é interrompido no fim dos tempos por alguém, e manda o Tempus e o Rip Hunter para lá para investigar. No século 64, o Flash, o Wally West, se encontrava lutando contra o vilão Abracadabra, mas a luta dos dois é interrompida pelo Tempus e pelo Rip Hunter, que chegaram nesse tempo por sentir o grande distúrbio temporal naquele lugar. Existe uma grande massa de energia branca chamada de entropia, que é o que vem causando a destruição da linha do tempo. Ela vem retrocedendo desde o fim dos tempos e passa pelo século 64, voltando às eras e apagando tudo na história. O Flash e os outros heróis tentam descobrir um jeito de acabar com essa anomalia. Então o Wally West tenta correr o mais rápido possível e voltar pelo mesmo caminho para criar um vórtice que iria travar o fluxo temporal. Mas quando ele volta, a entropia alcança ele, supostamente matando o Wally West, do mesmo jeito que o Barry Allen teria morrido durante a primeira crise. O Tempus volta com o Rip Hunter e vai até o século 58 agora, aonde ele vê um Hal Jordan mais novo antes de ter sido corrompido, que teria sido deslocado do seu tempo para essa era, aonde ele tenta conter a entropia, mas também não consegue e é engolido por ela, sendo apagado e morto. Na tentativa de salvar o Lanterna Verde, o Rip Hunter também acaba sendo atingido pela entropia, mas antes de morrer, ele diz ao Tempus que essa seria uma outra crise. Na Terra, no tempo atual, muita gente começa a perceber anomalias no tempo, coisas estranhas acontecendo e pessoas de outras eras surgindo, como uma Bárbara Gordon mais nova, vestida de Batgirl e que nunca teria sido baleada durante a Piada Mortal. O Dr. Névoa também percebe mudanças até que ele próprio é apagado da linha do tempo, mesmo sendo um imortal. Mas o mais afetado seria o Gavião Negro, que tem várias versões surgindo de épocas diferentes. Então o Batman leva esse assunto até o Superman e no meio da conversa o Metron aparece e explica que existe sim um problema com o tempo e eles precisam se unir para parar essa anomalia, anunciando a chegada de uma nova grande crise. Eles procuram o Lanterna Verde Kyle Rayner e juntam a energia do Anel para fazer um holograma com o conhecimento do Metron para transmitir uma mensagem do Superman a todos os heróis da Terra, que deveriam se unir para evitar a destruição da linha do tempo, e pedindo para que todos se juntem e encontrem ele em Metrópolis. Enquanto isso, o Metron diz que precisa pedir ajuda a outro ser e vai ao encontro do Espectro. Mas ele ignora o chamado do Metron e diz que não vai se envolver com a crise por ser um desastre natural. No ponto de fuga, o Tempus investiga mais sobre essa tal crise que o Rip Hunter teria dito antes de morrer e conhece sobre a história de Crise nas Infinitas Terras. E percebe que essa crise no tempo tem algum tipo de relação porque usam o mesmo poder da mesma entropia. Durante uma batalha do Gavião Negro contra o Vandal Savage, ele tem várias versões suas aparecendo quando a Sociedade da Justiça surge para ajudar e percebe que tem algo de errado, não só com ele, mas inclusive com o Lanterna Verde Alan Scott, que tem uma aparência mais jovem do que deveria. Nesse momento, o Vandal Savage é apagado da existência e desaparece.
O Tempus explica que ele foi apagado, já que a entropia teria chegado na linha do tempo de origem do Vandal Savage. E conta também ao Jay Garrick, o primeiro Flash, sobre a morte do Wally West. Nesse mesmo momento, no ponto de fuga, o extemporâneo surge, derrotando o Matthew Ryder e a Lyrie Lee dos Homens Lineares, deixando eles em estado de êxtase e se apossando do lugar. A Sociedade da Justiça decide que, em vez de deixar os mais jovens lutarem e morrerem, como foi o caso do Wally West, eram eles que deveriam lutar. E com o poder do Senhor Destino, eles são enviados para o ponto de fuga, já que ele teria sentido que ali seria o foco do problema. Mas o Tempus, com o Gavião Negro e a Mulher Gavião, acabaram indo para outro lugar, onde mostra uma anomalia com o Gavião Negro de todas as eras. Uma anomalia que foi causada pela crise original, e para resolver o paradoxo, eles acabam se fundindo em um único ser. Na Terra, os heróis se reúnem ao chamado do Superman em Metrópolis. Inclusive, uma poderosa grávida aparece para atender a convocação. Os heróis discutem sobre o que vem acontecendo no mundo, com pessoas de outras eras aparecendo, e o Tempus explica melhor sobre a entropia. O Tempus conta também sobre a morte do Wally West e sobre o Hal Jordan do passado. Desse jeito, o Guy Gardner tenta pensar num jeito de salvar ele e toda a tropa de Lanternas, talvez voltando no tempo e evitando tudo o que aconteceu. Depois da conversa entre todos os heróis, o Aquaman questiona se a entropia não poderia ter sido causada por algum ser de grande poder que estaria controlando toda essa situação em vez de ser algo da natureza. Nesse momento então, o Tempus lembra dos poderes do extemporâneo e rastreia ele até o ponto de fuga. Nessa hora então, a gente vê a Sociedade da Justiça chegando no ponto de fuga antes. O problema é que assim que eles chegam, são imediatamente atacados pelo extemporâneo, que derrota facilmente todos os heróis ali. Os integrantes da sociedade teriam passado por um tipo de feitiço, onde eles mantêm uma aparência e vitalidade mais jovem do que eles realmente teriam, como é o caso do Alan Scott. Então, o extemporâneo usa os seus poderes para acabar com esse feitiço, deixando todos ali muito mais velhos, chegando a matar alguns, como o Átomo e o Senhor Destino. O único que não foi afetado foi o Alan Scott, o Lanterna Verde, que se protegeu com o poder do seu anel, enquanto todos os outros ficaram fora de combate. Nesse momento, o Tempus aparece para ajudar ali, mas chega tarde para salvar os membros da Sociedade da Justiça. No meio do combate dele contra o extemporâneo, o vilão tira sua máscara e revela ter uma aparência idêntica à do Tempus, deixando ele confuso, e então o Tempus junta a Sociedade da Justiça e foge dali. Enquanto isso, na Terra, uma cidade do século 25 começa a surgir em cima de Nova York e começa a descer devagar. Desse jeito esmagaria tudo e mataria todos. Então o Metron explica que esse ocorrido acontece pela junção das linhas temporais alternativas, tanto do passado quanto do futuro. E para tentar evitar a catástrofe, ele envia aquela nova cidade ali para o futuro de novo, através de um tubo de explosão feito por uma caixa materna. Nesse momento, o Tempus aparece ali com a Sociedade da Justiça acabada e explica aos heróis que toda essa crise estaria sendo causada pelo extemporâneo, que não é algo natural. Os heróis da Sociedade da Justiça são hospitalizados e são forçados a se retirar da luta, passando a tocha para uma nova geração de heróis. Nesse momento não tem aplausos nem nada do tipo, só o silêncio que indica o respeito de toda uma geração. Alguns deles sobreviveram, mas velhos eles não poderiam fazer mais nada. O Starman, por exemplo, passa o manto para o seu filho mais novo, o Jack Knight. O único que continua é o Jay Garrick, que vai atrás do Espectro para pedir ajuda, já que o problema não é algo natural, e sim feito por uma pessoa. Então ele diz que a justiça sim vai ser feita e o culpado vai pagar por isso.
Um grupo de heróis parte para o futuro, tentando descobrir uma solução para parar a entropia que já chegou no século 30, mas eles são atacados pela tropa titã, que estava sendo controlada pelo extemporâneo. Enquanto outro grupo vai atrás de respostas no passado e também é atacado por outra tropa titã. O Tempus está nesse grupo e se encontra com o extemporâneo no passado, que ataca ele absorvendo a sua essência, fechando o ciclo e explicando o porquê do extemporâneo ter a mesma aparência que ele. No século 30, o Metron tenta parar a entropia usando a sua cadeira Mobius, fonte do seu conhecimento. E junto com o poder do Superman e do Átomo, a cadeira explode e para a entropia por um momento. Então, um Senhor do Tempo de outra era surge e envia os heróis para o presente. E logo depois que todos desapareceram, surge uma figura misteriosa que seria o verdadeiro vilão e culpado de toda a destruição que está acontecendo. E ao ver a entropia parada, faz ela começar de novo a devorar a linha do tempo. Além disso, a figura começa a criar pontos de entropia específicos pelo universo. Então, o extemporâneo se questiona, já que não foi ele quem criou aquilo. Quando de repente aquela figura misteriosa surge e nocauteia o extemporâneo, dizendo que tudo isso é obra dele e o extemporâneo só se aproveitou da situação. A entropia acaba com o século 30, matando a legião de super-heróis, enquanto na atualidade o Impulso desaparece e o Gladiador Dourado também, já que os dois são do futuro. O caos vindo do futuro e do passado começa a consumir a Terra e matar heróis do futuro e do passado, como o Jay Garrick. Entropias começam a surgir em todo lugar, inclusive uma delas aparece matando o próprio Batman. Então, o Metron reúne um pequeno grupo de heróis no ponto de fuga, procurando um refúgio temporário para se reagrupar, onde não existe o tempo. O Metron, com o Superman, o Lanterna Verde, a Donna Troy e o Átomo chegam no ponto de fuga e encontram o Matthew Ryder e a Lyrie Lee num estado catatônico. Então eles aproveitam o Matthew para transformar ele no novo Tempus, cruzando a linha temporal até o presente e já chegam atacando o extemporâneo. O Átomo tenta atacar, mas é repelido por uma energia que rejuvenesce ele até os 18 anos, mas é salvo pelo Tempus antes que fosse tarde. No meio dessa batalha toda contra o extemporâneo surge a figura misteriosa, o verdadeiro vilão da história e quem estaria por trás de tudo isso, e é Hal Jordan como Parallax. Ele chega atacando os heróis, inclusive nocauteando Superman. Ele explica que ele seria o responsável por tudo isso, dizendo que o tempo não está certo, que ele precisa ser alterado. Existem muitas guerras e batalhas e tudo precisa ser apagado para ser recriado de uma forma nova, da forma que ele acredita que seja a certa. O Hal Jordan sempre serviu aos Guardiões do Universo e nunca pediu nada em troca, mas quando ele precisou e pediu ajuda, eles negaram. Nesse dia, ele se deu conta de como o universo era injusto e quanto ele precisava mudar. Como Parallax, ele desenvolveu grandes poderes ao absorver toda a bateria central e conseguiu saltar no fluxo do tempo, onde ele encontrou algumas anomalias energéticas, resíduos da grande crise, quando os heróis enfrentaram o Anti-Monitor. Então, ele absorveu essas energias e depois viajou para o fim do tempo, onde ele se aproveitou da entropia, usando ela para romper o ciclo do tempo e apagar tudo. Como o Parallax teria se tornado um paradoxo do tempo na hora que ele entrou no fluxo temporal, aquele Hal Jordan que morreu no começo da crise teria sido só uma das versões dele que não afetam o original. Ou seja, seria impossível salvar ele e a tropa, como o Guy Gardner tinha pensado. E nesse momento o Parallax dá a última carga de entropia, acabando de vez com toda a linha do tempo. Pouco antes da destruição de tudo, o Tempus tinha usado seus poderes para enviar alguns heróis para o ponto de fuga. E lá, o Superman e os outros pensam numa solução. Os sobreviventes foram o Capitão Átomo, o Kyle Rayner, o Gavião Negro, o Átomo, a Lyrie Lee, a Donna Troy, a Batgirl, o Arqueiro Verde, o Ray e o Detonador.
O Tempus diz que os homens lineares têm o registro de todo o fluxo do tempo e que a partir dele o mundo poderia ser novamente recriado como era antes da entropia, mas para isso eles precisariam derrotar o Parallax e cada um dos heróis ali teria um papel nisso. Enquanto isso, o Parallax começa a criação do universo, desfazendo a destruição de Coast City, planejando ressuscitar a tropa dos Lanternas Verdes, e considera até recriar terras alternativas para heróis individuais terem os seus próprios mundos. Mas antes que ele consiga fazer alguma alteração drástica, a equipe do Ponto de Fuga chega para impedir ele e começam o ataque final. No meio do combate, o Espectro aparece, atacando o Extemporâneo e o Parallax, julgando ele como culpado pela morte de bilhões de seres vivos. O duelo entre eles é de proporções cósmicas. Mas enquanto isso, o Tempus se junta aos outros heróis e usa a energia do Superman, do Capitão Átomo, do Ray e da Donna Troy. Com isso, servindo como conduíte para abastecer o detonador. Mas, como os poderes desses 4 heróis é imenso, o detonador não aguentaria por muito tempo. Para impedir, o Parallax vai atacar o Tempus e para evitar que ele seja morto, a Batgirl se joga na frente e acaba sendo morta no seu lugar. Nesse momento, o Kyle Rayner prende o Parallax, o que dá tempo pro Arqueiro Verde, que era o melhor amigo do Hal Jordan antes dele se tornar um vilão, dar a flechada final no seu peito. Desse jeito, supostamente matando o Parallax. Com a destruição dele, o Espectro injeta mais energia no detonador nesse momento, e isso faz com que ele não aguente tamanha energia e exploda, criando o Big Bang. Desse jeito, a linha do tempo começa a ser recriada. O Tempus e os outros heróis fugiram para fora da linha do tempo e acabaram se tornando anomalias. Eles observam a evolução do novo universo. Personagens começam a ser deslocados e encaixados de melhor forma na linha temporal. A cronologia vai voltando ao normal, agora sem a entropia. E o Tempus recoloca os heróis na linha do tempo no momento correto, recuperando eles e deixando tudo normal. O Tempus conduz a todos em segurança, o tempo vai voltando, passando pelas eras, pelos dinossauros, pelos egípcios, até chegar no exato momento do fluxo temporal em que eles deveriam entrar. Todas as mortes causadas pela entropia são revertidas, como o Batman, por exemplo. Mas aqueles que morreram de alguma outra forma durante a história permaneceriam mortos, como é o caso de alguns heróis da Sociedade da Justiça, como o Doutor Meia-Noite e também a Batgirl alternativa. O Arqueiro Verde lamenta a morte do seu melhor amigo, dizendo que só aconteceu tragédia com essa crise. Mas no meio disso, a Poderosa, que estava grávida, deu à luz ao seu bebê, dizendo que na verdade aquilo que eles passaram seria a vitória suprema da vida. E é desse jeito que termina a história. Zero Hora deu um leve reboot na cronologia da DC na época. Causou algumas alterações, mas nada tão drástico como foi com Crise nas Infinitas Terras. Teve boas alterações que melhoraram alguns aspectos, sim, mas no final e pelas consequências, parece que a DC foi covarde em voltar atrás e não mudar as coisas que parecia que mudariam com essa história. Ela basicamente cortou algumas pontas soltas e alterou detalhes, até que a própria editora percebeu que faltava arrumar de verdade as coisas e em 2005 trouxe a Crise Infinita, de volta com o conceito do multiverso. Algumas alterações sofridas a partir daqui foram a mudança total na Sociedade da Justiça, onde alguns heróis foram mortos, alguns envelhecidos, retirados de cena e outros alterados, como o Senhor Destino e o Starman, que foi uma das novas revistas mais adoradas pelo público. A saga rebootou completamente a história da Legião de Super-Heróis, que agora não tinha mais o Superboy. Nas histórias do Batman, retirou a história de Ano 2, onde o Batman teria encontrado o assassino dos seus pais. Então na cronologia pós Zero Hora, isso nunca teria acontecido. O Dick Grayson foi alterado para ser legitimamente o filho adotivo de Bruce Wayne. E a Mulher Gato teve a origem alterada, não sendo mais uma prostituta como foi retratada em Ano 1.
O Gavião Negro teve sua história completamente reformulada depois da junção das linhas do tempo, o que não resolveu muita coisa, já que continuou tendo problemas e conflitos de continuidade. A partir daqui surgiu o filho do Arqueiro Verde também, o Connor Hawke, e uma mudança com o Guy Gardner, que era o Warrior, mas teve adição de herança alienígena que dava novos poderes a ele. O Ray Palmer, que era o Átomo, foi rejuvenescido e se manteve com 18 anos. A Rainha Hipólita teve visões graças a Zero Hora, que levaram ela a selecionar uma nova Mulher Maravilha, que tornou a Artemis na nova heroína no lugar da Diana. E o Wally West descobriu através dessa saga a fonte dos seus poderes, que é a força de aceleração. Toda a cronologia a partir daqui foi datada como 10 anos desde o surgimento dos heróis em Crise nas Infinitas Terras. Mas a saga continuou trazendo confusão, já que teria supostamente eliminado linhas do tempo alternativas, mas não eliminou personagens como a Supergirl Matriz, o que levou a criar um tipo de novo universo paralelo, que seria o Hipertempo. Mas a ideia acabou sendo descartada depois da volta do multiverso em Crise Infinita. Zero Hora envolveu quase todas as revistas da DC na época, que aproveitaram muito bem a oportunidade e criaram histórias bem arriscadas, como o encontro de todos os Batman das linhas do tempo. E logo depois da saga, todas as revistas tiveram a numeração zerada, o que ajudou bastante novos leitores a acompanhar os quadrinhos de uma forma revitalizada. A arte da HQ é muito boa, é o mesmo escritor e desenhista da morte do Superman, que na época agradava bastante e até os dias de hoje não decepciona. A saga foi lançada no Brasil só uma vez, em 1996, pela editora Abril, em formato retroativo, começando pelo número 4 e finalizando com o número 0. E como essa é a única versão disponível, é meio complicado de achar hoje em dia, talvez só em sebo ou usada pela internet. Zero Hora teve a responsabilidade de varrer para debaixo do tapete algumas coisas que a DC deixou passar em Crise nas Infinitas Terras. É uma história boa de ser lida, te dá um senso de urgência e te deixa aflito, mas o problema é que seria mais relevante para a época, já que você precisa entender todo o contexto de quando foi lançada, o que tinha acontecido e quem eram aqueles personagens que sinceramente hoje em dia quase ninguém conhece. A história mostra a força que tem o Parallax e por que ele foi considerado na época uma das maiores ameaças da DC. Mas essa não foi a última vez que a gente ouviu falar dele, só que isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo, que deu muito trabalho para ser feito. Deixa seu comentário falando o que você achou da história, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.